Sempre que uma manchete bem polêmica surge na tela e rola aquela explosão imediata de raiva, né? Aquela indignação ou uma euforia subindo pelo peito, a ciência aponta para uma verdade bem cômoda. Muito incômoda, na real. Sim, essa emoção toda, por mais intensa que pareça ali no momento, provavelmente nem pertence à nossa essência. É pura biologia operando em segundo plano. Uhum. Antes mesmo que a mente consciente tenha tempo de, processar a informação com alguma lógica, o cérebro já abriu mão do controle. E faz isso por um motivo bem, assim, banal, para economizar calorias. Exatamente. E, de repente, a gente se pega repetindo frases prontas, sabe? Como um roteiro decorado sendo lido em voz alta por milhares de pessoas ao mesmo tempo. E olha, isso revela uma dinâmica fascinante sobre a condição humana moderna. É como vestir uma armadura que foi, sei lá, forjada por outra pessoa. O calor da indignação tá ali. A aceleração do coração é real. Mas, A faísca não foi nossa. exato, a faísca veio de fora. A gente acaba virando, tipo, excelentes condutores de uma eletricidade emocional que a gente não gerou. Só estamos repassando para frente. Certo. Vamos desvendar isso, porque esse é exatamente o foco do nosso mergulho de hoje. Eu sou a sua apresentadora e estou aqui com o nosso especialista para analisar um material muito denso que fala sobre o que os autores chamam de resgate da soberania mental. É um prazer estar aqui para discutir isso. O material é muito rico e tem fontes tanto da psicologia comportamental quanto de análises sociológicas recentes. Isso, e a premissa central de hoje é que esse automatismo todo, né, essa reação visceral que domina as redes e o nosso dia a dia, funciona como uma porta de entrada perfeita. É a brecha para que forças coletivas assumam o comando da nossa vida sem nenhuma resistência. E a mudança de paradigma que essas fontes propõem é bem estrutural logo de cara. Porque a verdadeira liberdade, ela não está em vestir essa armadura terceirizada e sair numa cruzada épica contra o tal do sistema lá fora. Pois é, combater o sistema é, na verdade, alimentar ele, né? Com certeza, o conflito externo constante é o próprio ruído que mantém a engrenagem funcionando. A chave para a verdadeira autonomia pede uma mudança na frequência com que a nossa mente opera aqui dentro. Uhum. É muito mais uma alteração de estado fisiológico e psicológico do que uma declaração de guerra. Bom, então, para a gente entender como essa autonomia é sequestrada tão fácil, o primeiro passo lógico é a gente olhar para a nossa própria biologia, né? Porque, o desafio é entender por que o nosso cérebro entrega as chaves de casa tão fácil. Ninguém acorda querendo ser manipulado. Exato. Ninguém pensa, hoje seria um ótimo dia para ter minhas opiniões dominadas por uma histeria coletiva. Mas, no fim das contas, é o que acontece. O tempo todo. E a explicação para essa vulnerabilidade, sabe, ela está no mecanismo de sobrevivência bem antigo, a economia de energia cognitiva. Explica melhor isso. É assim, o córtex pré-frontal, que é aquela área do cérebro responsável pelo pensamento crítico, por ponderar as coisas e tudo mais. A parte que pensa mesmo. Isso, a parte analítica. Ela é uma máquina que consome uma quantidade absurda de glicose. Pensar de forma profunda é metabolicamente muito caro. Cansa de verdade. Cansa muito. Então, quando rola um bombardeio de informações, o cérebro tenta achar atalhos para não pifar. Ele desvia o processamento lá para a amígdala e para o sistema límbico. Que é o nosso centro emocional. Exato, o centro reativo. E esse sistema instintivo é super rápido, gasta quase nada de energia. Só que o preço dessa eficiência toda é que ele aceita qualquer coisa sem filtro. Ele engole o que o material chama de pacotes prontos de informação. Nossa, e é aí que a mente vira um terreno super fértil para problemas, né? Porque quando a nossa operação mental cai para esse nível de puro instinto, a gente abre espaço para os implantes informacionais. Implantes informacionais. Essa expressão é ótima. Sim, são esses pacotes prontos de indignação que entram no sistema e causam uma desregulação emocional gigante. E se a gente for ver, essa montanha-russa de ansiedade e raiva é algo muito lucrativo para as forças coletivas e para as plataformas hoje em dia. É o que segura a atenção de todo mundo. Uhum. E essa atenção é capturada usando também o nosso medo mais ancestral de ficar isolado. O medo de sobrar na tribo. Isso.
porque esse automatismo, ele não questiona o motivo da gente entrar numa guerra ideológica do nada, numa terça-feira à tarde. Ele só te empurra para o meio da enxurrada. Porque é mais fácil, né? Evolutivamente falando, é muito mais seguro pertencer a um grupo, mesmo que a manada esteja correndo direto para o precipício, do que parar, pensar e acabar sozinho na savana. O cérebro ainda acha que discordar da maioria é risco de morte. Tentando visualizar esse mecanismo instintivo de preguiça biológica, me vem à mente uma analogia que a gente vê todo dia. É tipo o modo de economia de bateria do celular. Ah, boa comparação. Sabe quando a bateria chega naqueles 20% e o aparelho escurece a tela, desliga as atualizações em segundo plano e corta qualquer processo complexo? Tudo só para se manter vivo. Sim, ele sacrifica a performance pela sobrevivência. Isso. O nosso cérebro faz exatamente a mesma coisa. Ele desliga as funções complexas, tipo o pensamento crítico, para sobreviver à sobrecarga de estímulos. Só que operando nesse modo de emergência, a gente fica muito exposto. O aparelho está ligado, mas ele só reage. O grande perigo dessa analogia é que no celular aparece um aviso enorme na tela dizendo que o modo mudou, né? Verdade. No cérebro humano, não tem aviso. Essa queda para o sistema instintivo é invisível. E é aí que a gente cai numa ilusão muito perigosa. A gente confunde a intensidade de uma emoção com o fato dela ser autêntica ou não. A gente acha que porque a raiva ferveu nas veias lendo a notícia, aquilo é nosso de verdade. Mas não é. Na maioria das vezes, é só o atrito desse implante informacional gerando um calor falso no sistema nervoso. O que levanta uma provocação bem desconfortável para quem está escutando a gente. Se essa nossa indignação constante pode ser só uma ferramenta do cérebro economizando energia com atalhos, será que aquilo que a gente sente com tanta força é sequer real ou nosso? Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Sim, porque a saída exige muito de nós. Pois é, porque se a biologia puxa a gente para essa inércia, para o conforto da manada, a única saída possível exige ativar de propósito o que os textos chamam de pensamento profundo. E ele opera na contramão de tudo que a vida moderna pede. Sim, o pensamento profundo é lento, ele é crítico, ele duvida das coisas, exige um esforço gigantesco para manter isso rodando no meio de tanto ruído. Mas as fontes são unânimes, é só ele que garante a verdadeira soberania psíquica. E a mudança que acontece quando a gente ativa esse pensamento profundo é brutal. É a passagem de um hospedeiro passivo para um filtro rigoroso. Como assim hospedeiro passivo? É deixar de ser aquele lugar onde qualquer histeria coletiva pode simplesmente entrar e se instalar. Quando o córtex pré-frontal entra em ação, ele barra essa aceitação cega. A mente vira uma fortaleza. Um posto de controle? Isso. A realidade só passa se o indivíduo aprovar. Ele passa a ser o eixo central. Ele questiona as evidências e quem ganha com aquela indignação. Só que, e aqui eu tenho que fazer um contraponto prático ao que o material sugere, sabe? Porque na teoria, assumir esse papel de eixo central e de filtro rigoroso parece incrível. Mas na vida real, isso significa perder o escudo do pertencimento coletivo. Não é um processo fácil. Não mesmo. Significa abrir mão do conforto de ter milhares de pessoas concordando com cada vírgula sua na internet. Agir como esse filtro para cada coisinha me parece ser um negócio solitário e exaustivo demais. Como é que essa perda compensa a longo prazo? O que é fascinante aqui é que o material não esconde esse desconforto. A solidão de ser o próprio eixo é exatamente o preço a se pagar para não ser massa de manobra. Entendi. Sim, a exaustão no começo é enorme, porque você está ligando motores cognitivos que estavam enferrujados. Mas a longo prazo, não existe nada mais exaustivo do que viver desregulado emocionalmente, sendo jogado de um lado para o outro por crises artificiais todo santo dia. Nossa, com certeza. A gente troca uma exaustão caótica por uma exaustão com propósito. Exato. A solidão de seu filtro traz uma calma inabalável depois. Bom, agora que a gente compreendeu o que é esse pensamento profundo, precisamos visualizar na prática como ele funciona contra os ataques diários das egrégoras e dessas narrativas de massa que querem roubar nossa atenção. É aí que entra o conceito da isca emocional. Perfeito. Imagina só que cada narrativa de medo, cada escândalo é um anzol na água tentando pescar o nosso foco e a nossa energia vital. A verdadeira libertação não é fechar os olhos e fingir que não tem anzol nenhum.
É ver o gatilho desenhado ali, mas simplesmente recusar a isca. É não morder o anzol de jeito nenhum. Isso. Não dá nem o ódio e nem a euforia que eles esperam. E os textos conectam isso de um jeito muito genial com a alegoria da caverna. Essa releitura da Caverna de Platão para o mundo digital é fantástica. Sim, na caverna moderna, as sombras na parede são essas construções informacionais do dia a dia, né? As brigas, o medo. E sair da caverna não exige força bruta para quebrar correntes. É só um deslocamento de consciência. É tomar a decisão de, tipo, parar de olhar para as projeções. E quando a atenção é retirada, a gente quebra o emaranhamento. Os textos falam muito sobre as egrégoras, que são essas forças coletivas quase como entidades formadas pela nossa atenção e indignação conjunta. Sim, eles deixam claro que não é nada místico, é psicológico mesmo. Exato. E essas egrégoras só conseguem se ancorar onde tem resistência ou ressentimento. Se há ódio, há conexão. Então, odiar é alimentar. Exatamente. Mas quando a decisão é não clicar, não entrar em guerra, não militar, acontece uma coisa muito poderosa. O indivíduo vira um ponto nulo. Um ponto nulo. Como se ficasse transparente. Isso, ele fica transparente no mapa de predação daquela egrégora. Ela não consegue mais te enxergar, porque você não está emitindo a frequência emocional que ela consome. Cara, isso me lembra muito uma regra de ouro clássica da internet sobre lidar com um troll, sabe? Sei bem. A egrégora funciona exatamente como um troll gigante. Se rola a tentativa de lutar contra ele diretamente, de provar que ele tá errado num textão, você só tá dando a energia que ele precisa para crescer. A nossa maior arma não é o ataque, mas sim nos tornarmos totalmente desinteressantes para o sistema, praticando o silêncio. Se conectarmos isso a um panorama maior, a gente vê que conhecer a nossa mente é a grande chave. Porque lutar de frente é validar a sombra, é tratar a ilusão da caverna como um monstro real. E quando aplicamos o silêncio, a ilusão morre por inanição. Ah, mas espera aí. Isso traz um questionamento perigoso, não acha? Praticar o silêncio absoluto e virar esse ponto nulo não acaba sendo uma omissão? Tipo, não corremos o risco de deixar o mundo ruir de verdade ao não combater as narrativas ruins? Essa é a dúvida mais comum, sem dúvida. Mas tem uma diferença colossal entre não reagir emocionalmente e ficar parado na vida real. Uhum. O silêncio que o texto propõe não é cruzar os braços, é acabar com aquela reação espasmódica, sabe? Aquela coisa instintiva, para que uma ação consciente de verdade possa nascer. Construir soluções no mundo físico exige clareza mental. E a gente não tem clareza se tá toda hora brigando na internet, né? Impossível. É puro desperdício de energia lutando contra fantasmas. Entendi. E é por isso que os documentos falam tanto sobre a tal da higiene psíquica. Exato. É a prática de limpar a mente para que ela não seja um depósito de lixo informacional, de medo dos outros e indignação fabricada. Uma mente entulhada perde a capacidade de ser esse filtro rigoroso. E o conflito frontal é exatamente o que nutre essa sujeira toda. E qual ferramenta que eles dão para manter essa higiene? Habitar o agora absoluto. Como assim o agora absoluto? É que as narrativas de controle sempre operam em dois tempos que não existem de verdade. Elas manipulam uma mágoa ancorada no passado ou projetam uma catástrofe que vai acontecer no futuro. Nossa, sim, é sempre o olho que fizeram ou o olho que vai acontecer. Sempre. Então, se a mente habita completamente o momento presente, o agora absoluto, ela não oferece ganchos para essas entidades. Não tem ansiedade nem ressentimento no agora. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Se a gente juntar todas as peças, desde entender que a biologia nos sabota para economizar energia, passando por aquela urgência de ativar o pensamento profundo, até a escolha tática de virar um ponto transparente para as egrégoras. Significa que a gente tem uma saída viável. Sim, entender o funcionamento da egrégora é o primeiríssimo passo para deixar ela morrer de fome. O resgate da soberania mental é, no fundo, recuperar aquela autonomia que a gente terceirizou. E o resultado disso é transcender esse estado condicionado. A pessoa deixa de ser só mais um anticorpo cego num sistema imunológico coletivo e vira um indivíduo desperto de verdade. Uhum. Um indivíduo que se recusa a ajoelhar na frente desses simulacros e dessas narrativas que, por muito tempo, foram mantidas vivas por ele mesmo. É algo profundo.
É retomar as rédeas num silêncio absoluto, por dentro da mente, longe dos holofotes e do barulho todo. Começamos nosso mergulho falando daquela sensação incômoda de estar vivendo reações que nem são nossas. Mas, agora conhecendo todo o poder devastador da não-reação, fica uma reflexão para ser digerida com calma. Se as sombras que ditam o humor da sociedade perdem todo o poder no instante exato em que simplesmente paramos de olhar para elas, como seria o mundo se uma massa crítica decidisse abandonar o conforto da caverna coletiva e assumisse o risco e a beleza de ser o único senhor da própria consciência?